ou se converteu depois? Não, eu não nasci em um lar cristão, eu me converti bem depois. Eu tive uma experiência com Jesus logo na infância, mas a conversão mesmo genuína veio no ano de 2010. Como foi essa experiência na infância? Essa experiência na infância, ela ficou muito marcada na minha vida. A minha mãe, ela era católica, né? E havia aberto uma igreja evangélica, uma quadra abaixo da nossa casa. E a minha mãe ficou muito impactada com o mover do Espírito Santo que estava acontecendo ali naquele lugar. E ela decidiu visitar. E quando ela visitou, ela decidiu ficar. E durante 1 ano e pouquinho, a minha mãe, ela cuidava dessa igreja, ela abria, ela fechava, ela lavava. E tanto eu quanto a minha irmã, que é mais nova, a gente participava disso. E eu tive uma experiência de cura muito sobrenatural naquele lugar. Eu sofria de uma paralisia que eu chamo de paralisia espiritual nas minhas pernas. Todos os dias à noite, as minhas pernas ficavam paralisadas. Nem minha mãe, nem meu pai sabiam o que estava acontecendo. A gente não tinha muita condição financeira de procurar um médico para entender aquilo. Mas quando a minha mãe compartilhou com aquele pastor, que eu me lembro até hoje o nome dele, o pastor Marcelo, ele se abaixou e fez uma pergunta: você tem fé? Eu não sabia o que era fé. Mas eu falei, sim, sim. E ele fez uma oração que não durou nem 30 segundos. E daquele dia em diante eu nunca mais tive aquela paralisia nas pernas. E aquilo me impactou muito. E era uma igreja que se movia muito no sobrenatural e cada culto era algo muito lindo. E aquilo me marcou muito. Mas depois de 1 ano e pouco, os meus pais se separaram. A minha mãe foi embora, foi tentar a vida, né, em outro lugar. E então a gente foi morar com a nossa tia, madrinha minha na época, uma mulher maravilhosa que eu tenho no meu coração como uma tia-mãe. E tenho muito respeito e honra por ela, minha tia Aninha. E ela cuidou de nós na infância durante muitos anos. Depois a gente reencontrou com a nossa mãe, né? O nosso pai sempre visitando a gente todo final de semana. E só que eu não voltei para a igreja, né? A minha tia católica, então a gente respeitava muito isso. E durante um período eu até fiquei num convento. A gente ia às 5 da manhã e saía às 18. Então eu tive muito tempo que eu passei ali na igreja católica, né? E no ano de 2001, dia 11 de setembro, no dia que teve aquele atentado à Torre Gêmeas em Nova York, eu estava sentada na sala, a minha tia costurando, só estava eu na sala. E quando passou aquele plantão que começou a falar da queda das Torres Gêmeas, eu fiquei muito impactada. Eu tinha 13 anos de idade. E Jesus entrou na sala e me levou até o quarto da minha tia e disse: pegue a Bíblia dela. Agora vai para o seu quarto. Abre. Eu falei: Senhor, mas abre aonde? Porque, embora eu tive esse período com a minha mãe, eu não entendia nada de Bíblia. Eu era uma criança, né? Não tinha nenhum conhecimento da palavra. E eu abri e caiu em Daniel, na visão do carneiro e do bode. Eu não entendi nada, hoje eu entendo. Mas Jesus disse: se cumpriu, chegou o tempo, estou te chamando. Aquilo foi muito intenso para mim e eu joguei a Bíblia na parede, porque eu não queria. Eu vivi aquela experiência de cura junto com a minha mãe, mas depois eu me revoltei contra a igreja, né? Eu, às vezes, até colocava a culpa em Deus, porque os meus pais tinham se separado, né? E eu não queria nenhum tipo de compromisso com o Senhor naquela época. Mas os anos se passaram, 2010. Um dia eu estava cantando no carnaval, no interior de São Paulo. E aí eu liguei para minha mãe, toda orgulhosa. Minha mãe já estava convertida, já tinha firmado, casou novamente e estava firme na igreja, servindo. E eu falei: mãe, a sua filha está aqui cantando, porque assim, eu carregava
um sentimento de rejeição muito grande. E quem carrega esse sentimento de rejeição, ele sempre tenta se autoafirmar, se autocolocar, né? Buscar uma aprovação. Você cantava como profissional. Axé. Isso. Era cantora. Era cantora de axé. Cantora de axé. Cantora de axé. Nem parece. Não. E aí eu liguei pra ela e ela falou assim... Ela não brigou comigo, mas ela disse assim... Pois vai ser a última vez, porque o seu lugar é no altar. E aquilo foi muito forte, foi um impacto no meu espírito, né? Ela falou com muito amor, mas veio com muito impacto. E depois daquele dia, eu ainda fiz algumas agendas no secular, mas um dia eu estava no quarto e o Senhor disse para mim novamente, eu estou te chamando. E o Senhor disse, ajoelha e repete comigo. A partir de hoje, eu enterro os meus sonhos e passo a viver os sonhos de Deus no lugar dos meus. Foi uma oração que veio do Espírito Santo. E ali eu me levantei, me posicionei em Deus e aceitei o meu chamado. Meses depois, eu tive uma experiência de arrebatamento que marcou a minha vida. Às 3 da manhã, eu acordei, eu sentia cheiro, mas eu não conseguia abrir os meus olhos. E então eu fui arrebatada até o céu. Quando eu fui arrebatada, veio um homem, que eu sei que é Jesus, como João descreve em Apocalipse. Olhos como chamas de fogo. O rosto é como o sol do meio-dia. Ele se aproximou de mim, ficou face a face e não disse nada. Ele abriu a boca. Quando ele abriu a boca, a minha abriu junto com a dele. E ele só soprou. Muito fogo, muito fogo. E quando ele soprou fogo, eu comecei a falar em línguas lá no céu. E voltei para o meu corpo falando em línguas. Aquela experiência me marcou profundamente. E foi ali que, de fato, eu tive a minha conversão genuína. É forte isso, receber um batismo do Espírito Santo no céu. No céu. Voltei falando em línguas para o meu corpo. E foi muito forte, porque quando eu voltei, era como se eu estivesse tentando buscar fôlego. Como se alguém estivesse saindo do fundo de um oceano. Voltei desse jeito. Muito forte. Fiquei muito impactada. Muito forte. E aí você se firmou em uma igreja ou demorou para ir para a igreja? E como foi essa jornada de crescimento na fé e até um chamado para o ministério? Foi louvor, foi pastoral, foi pregando? Como foi isso? Eu já sabia do meu chamado desde criança, por causa das experiências, né? E quando eu disse sim para Jesus, eu e meu esposo já procuramos uma igreja de imediato. Firmamos, já comecei a servir na mesma hora. Já me coloquei ali à disposição, olha, eu tô aqui, eu quero servir no louvor, na adoração, pode contar comigo. E ali foi muito rápido, porque as pessoas falavam assim, quando elas profetizavam na minha vida, Ana, Deus tem pressa do seu ministério. E foi muito rápido, Deus foi me inserindo, muito rápido. E no ano de 2012, foi aonde começou o Ministério Ana Santos. E era só louvor e adoração. Até então eu não pregava. E um dia a gente foi participar do encontro com Deus, numa igreja muito preciosa. E foram 3 dias sobrenaturais. E ali eu comecei a viver o sobrenatural de uma forma muito intensa. Eu me lembro que o pastor estava ministrando e ele disse assim, naquela cama aonde a Ana tá dormindo, que era um quarto separado só para as mulheres, um dia eu trouxe um missionário e ele foi acordado por um anjo que estava em pé na cabeceira da cama. E eu fiquei tão impactada com aquilo que eu falei assim, pois hoje eu não durmo enquanto eu não ver um anjo. O pessoal ficou olhando assim, mas para que isso? Era algo meu, pessoal. E então a gente foi pro quarto depois que havia terminado aquela ministração. E eu falei assim, Senhor, eu quero ter a experiência da glória. E foi dando 11 horas, meia-noite, todo mundo dormiu.
menos eu. Eu simplesmente não tinha sono. 2 horas da manhã, cadê o sono? Nada. 3 horas da manhã, um anjo caminha sobre a cama. E quando ele caminha, por 3 vezes, quando ele coloca as mãos sobre mim, o meu espírito sai e volta, sai e volta. E então eu pego no sono e sonho a noite toda como se eu estivesse num jardim cheio de anjos. Quando eu acordei, eu já acordei gritando: pastor, eu tive a experiência. Né? Algumas pessoas criticaram, outras se alegraram. E daquele momento em diante, eu comecei a ter muita experiência sobrenatural com anjos. Muito, 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 muito. Naquele encontro com Deus, eu ganhei o livro do Dag Mills, chamado Pegue a Unção. Eu não entendia muito sobre transferência de unção. Na verdade, eu não entendia nada. Mas lendo aquele livro, na primeira vez eu tive uma experiência de sair do meu corpo e ver o meu corpo em cima da cama. Na segunda vez que eu reli aquele livro, eu estava sentada na sala e uma descarga elétrica veio sobre mim. Na terceira vez que eu reli esse livro, eu senti de procurar no YouTube uma mensagem do Dag Mills, mas traduzida. E então eu achei no YouTube, e enquanto eu estava assistindo, uma eletricidade saiu da TV e pulou no meu corpo. Aquilo me impactou muito, mas ainda assim eu tinha muitas perguntas, eu não entendia muito sobrenatural. E os 10 primeiros anos do meu ministério, embora eu louvava, eu adorava, eu não fluía no sobrenatural. Tinha um versículo que queimava muito no meu coração. Verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E aquilo pulsava no meu coração. E eu tinha muita vontade de ver as pessoas sendo curadas, mas eu não me movia nos dons do Espírito Santo. Eu não orava por ninguém, eu só adorava. Não teve nenhum testemunho, 10 anos de alguém. Eu fui curada quando você orou ali no louvor, cantou. Não. As pessoas falavam assim: você é diferente. Você tem unção. Mas nada além disso. Elas sentiam a presença de Deus. Mas nesses 10 anos de ministério, só na adoração, eu sentia que faltava algo. E eu sempre, quando eu ia orar, eu ficava olhando pela janela e eu falava: Senhor, o que é que está faltando? Eu sinto que está faltando algo, eu não estou completa. Mas o Senhor permanecia em silêncio. E eu era uma pessoa que eu jejuava e orava. Eu buscava o Senhor. Eu buscava intensamente. Mas no ano de 2021, eu vivi uma virada de chave sobrenatural na minha vida, no meu ministério. Muito grande. Veio a pandemia, os cultos já não estavam mais presenciais, eram online, né? Estava bem no auge da pandemia. E eu me esfriei um pouco, deixei de orar, deixei de buscar, deixei de me consagrar. Ia na igreja, quando tinha os cultos presenciais, mas fui esfriando na fé. E um dia eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte. Mas eu pensei que era algo normal, tomasse um remédio e ia passar. Segundo dia, a dor continuou. Terceiro dia, a dor continuou. Pra gente que é mulher, a gente já imagina na hora, é hormonal. Quarto, uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, 24 horas por dia, uma enxaqueca insuportável. Eu tomava o remédio mais forte da farmácia, a ponto do farmacêutico virar para o meu esposo e falar assim: pede para ela procurar um profissional, porque ela está tomando o remédio mais forte e não está adiantando, ela está com um problema muito sério. E eu fiquei muito preocupada. Só que não era só mais uma enxaqueca. Eu tinha uma dor na coluna que parecia que os meus ossos estavam sendo esmagados. Se não bastasse a dor de cabeça, a dor na coluna, eu tinha muita tontura. E foram 2 meses que eu sentia muita dor, muita dor. E quando
o meu esposo falou que o farmacêutico tinha falado. Eu fui para o Google pesquisar um profissional em Goiânia. E então eu ouvi a voz do Senhor dizendo: ei, o que você tem é espiritual. Eu te chamo para um jejum de 40 dias. Na hora eu pensei, Senhor, jejum de 40 dias a gente já começa a imaginar, mas o jejum de Moisés foi intenso, eu não dou conta. E o Senhor disse, é um jejum parcial. De meia-noite às 15 da tarde, só na água, durante 40 dias. Você ouviu essa direção do Espírito Muito Santo? clara, muito clara. E então eu comecei a jejuar. Quando foi numa quarta-feira da segunda semana do jejum, à noite, estava todo mundo dormindo. Eu fui acordada por uma presença demoníaca terrível. Terrível. Eu fui para a sala sentindo muito medo. Foi muita opressão. E na hora eu pensei, eu vou chamar o meu esposo para orar por mim. E Deus disse não. É você e eu no Getsemane particular. Ajoelha e só me adora. Não me peça nada porque eu já sei do que você precisa. E então eu me ajoelhei sentindo aquela opressão terrível e por 10, 15, 20, 30, 40 minutos eu fiquei só ali, adorando, e eu só adorava, até que de repente a atmosfera mudou, já não tinha mais demônios, o céu se abriu naquela sala. Cadê a dor? Já não estava mais lá. Tudo tinha passado. 2 meses de dor tinha acabado. E então eu ouvi o Senhor me dizer, eu só queria que você voltasse para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é o lugar de intimidade e de adoração. Uau! Muito forte. Muito forte. E então, eu poderia ter parado com o jejum. Eu fui curada na segunda semana, mas o Senhor disse, não, eu tenho mais. Eu tenho dimensões maiores da minha glória para revelar para você. Curados para curar. E eu fiquei impactada com aquilo e continuei o jejum até completar os 40 dias. Mas um dia eu estava abrindo o Instagram e me deparei com um anúncio de um livro chamado Curando nas Ruas, do apóstolo Rodrigo Ramos. E o Senhor disse, compre e leia. Eu não o conhecia. E ainda no período desse jejum de 40 dias, o livro chegou, eu li ele todo. E um dia eu marquei o apóstolo Rodrigo, sem nenhuma expectativa de ter um contato com ele. Marcou no Instagram. Isso. E aí ele veio e falou, que legal, você está lendo meu livro, Deus abençoe. E o Espírito Santo me disse, peça para ele ser o seu mentor espiritual. Eu falei, Senhor, ele não me conhece. Quem sou eu para fazer um pedido desse? E ele disse, peça, porque aquele que pede, recebe. E então eu falei assim, olha, eu não sei se vai fazer sentido para você, mas o Espírito Santo me disse, peça para ele ser o seu mentor espiritual. E ele disse, uau, posso te ligar agora? Eu falei, sim. E ele me ligou. E durante 1 hora ele ficou ministrando sobre a minha vida pelo telefone e transferiu a unção. Ele disse, Senhor, eu transfiro toda a unção que está sobre a minha vida para a vida da Ana agora. E então, algo mudou dentro de mim. Eu me lembro que no dia seguinte, era como se eu tivesse tomado uma garrafa do azeite mais puro. Eu senti o sabor do azeite 24 horas por dia. Muito forte. Alguns dias se passaram, o jejum terminou e eu fui visitar a minha irmã na cidade de Jaraguá, Goiás. E quando eu cheguei lá, a sogra dela estava na calçada, sentada, com 2 muletas, uma tala no joelho, 3 pinos no joelho, tinha acabado de fazer uma cirurgia. E segundo os médicos, ela iria voltar a andar daqui a 1 ano. Ela andava, mas ela não flexionava o joelho. Era bem difícil. E então o Espírito Santo me disse, você vai orar e eu vou curar.
Eu falei, Senhor, como assim? Eu nunca orei por ninguém. Ele disse, você vai orar e eu vou curar. E então ela entrou e eu disse, Carminha, o Senhor me disse que é para mim orar por você, que Ele vai te curar. Você crê? Ela disse, sim, eu creio. E ela sentou com muita dificuldade, com a perna esticada. E eu fiz uma oração que eu aprendi no livro, uma oração de comando. Joelho seja restaurado, seja curado agora, em nome de Jesus. Fogo de Deus. E o Senhor me deu uma ousadia muito grande no espírito. E eu disse, o que é que você não podia fazer mesmo? E ela se levantou, começou a flexionar o joelho, a andar e a correr. E começou a chorar muito. E tá até hoje, para a glória de Deus. Meu Deus. Tremendo demais. E muitos milagres começaram a acontecer daí para frente.